Fala galera do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Então aqui quem fala é o professor Jonas. Vamos então para a aula de número 23, ou seja, vamos começar agora o livro 6 da Química 4. Então vamos para a aula 23, que tem como título Hidrólise de sais. Bom, nós estudamos aí no livro anterior, nas últimas aulas, as situações que envolvem os equilíbrios químicos e depois nós vimos os equilíbrios iônicos. Nós vamos estudar hoje o equilíbrio que acontece com os sais e nesse aspecto nós vamos para o conteúdo conhecido como hidrólise salina ou, como eu falei anteriormente, a hidrólise de sais, ok? Então, de forma inicial podemos dizer que nós vamos prever, tá? Eu vou mostrar para vocês no decorrer da aula de hoje como se prevê o comportamento de um sal quando este se encontra diante da água. Ele pode apresentar um comportamento neutro, ele pode apresentar um comportamento ácido, ou ele poderá apresentar um comportamento básico. Quem vai determinar esse comportamento do sal? Aí vai ser sempre a espécie que lhe deu origem mais forte. Vamos imaginar o seguinte: o que é um sal? Sal é a substância formada a partir da reação de neutralização que acontece entre um ácido e uma base. Então, o sal, como ele é um dos produtos dessa reação, ele vai trazer consigo as características da espécie mais forte que lhe deu origem. Se a espécie mais forte que lhe deu origem for um ácido, então esse sal vai apresentar comportamento de ácido, ou seja, pH ácido em meio aquoso. Se esse sal for formado por uma base que seja mais forte, então ele vai apresentar comportamento de base. Quando os dois forem fortes, tanto o ácido quanto a base, o sal ele vai apresentar comportamento neutro em meio aquoso. E se os dois forem fracos, nós vamos observar qual dos dois fracos apresenta um valor um pouco maior do que o outro para então poder determinar o comportamento desse sal. Então, isso é muito importante para você resolver diversas questões, até que envolve o conceito de sais, tá? Já que aquela classificação que nós estudávamos, dos tipos de sais, a classificação dos sais, sal ácido, sal básico, sal neutro, enfim, essa classificação, a mera classificação dos sais, ela não tem uma relevância tão grande quanto ao caráter deste sal, ou seja, ao comportamento dele quando ele está na presença de água. E aí sofre uma quebra por meio da água que a gente chama de hidrólise salina. Tranquilo? Então vamos lá. Portanto, como eu falei inicialmente, o sal é uma substância, uma função, na verdade, inorgânica, formada pela reação entre um ácido e uma base. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho como exemplo o cloreto de sódio. O cátion, tá, que é o sódio, o cátion do sal, ele vem sempre de quem? Da base. O ânion do sal vem sempre do ácido. Então, quando eu faço essa divisão aí, o cátion vem da base, o ânion vem do ácido, vai ficar mais fácil de você deduzir quais foram o ácido e a base que deram origem aquele sal. E aí então você vai analisar a força deles e verificar qual seria, portanto, a espécie mais forte que gerou este sal. Ok? E portanto, nós podemos analisar o seguinte: olha só, o sal que eu tomei como exemplo agora há pouco foi o cloreto de sódio. O sódio, ele é proveniente da base. Quem é a base? NaOH, hidróxido de sódio. O ânion, cloreto, é proveniente do ácido. Quem é um ácido? HCl. Pois bem, nós temos aqui uma base da família Mar. Vamos lembrar a força das bases? As bases da família Mar, de metais da família Mar, são sempre fortes. Bases de metais da família 2A são moderadas ou semifortes. E todas as outras bases são fracas. Então eu tenho aqui uma base de um metal da família Mar. Portanto, essa base é forte. Eu tenho um hidrácido que é o ácido clorídrico.
O ácido clorídrico é um ácido extremamente forte, tá? Ele é encontrado de forma diluída no chamado suco gástrico. Esse ácido, quando impuro, é vendido comercialmente com o nome de ácido muriático. Pois bem, então eu tenho hidróxido de sódio mais ácido clorídrico, base forte e ácido forte. E agora? Aí nós vamos ver cada um desses critérios, eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Mas de antemão, eu já adianto para vocês o seguinte, ó, o sal vai trazer consigo as características da espécie mais forte que lhe deu origem. Então, se os dois forem fortes, tanto a base como o ácido forem fortes, esse sal vai apresentar comportamento neutro, ou seja, pH neutro. Beleza? Então, comportamento neutro. Vamos então a cada um dos casos. Primeiro caso, olha só. O primeiro caso é o seguinte: se eu tenho um ácido forte reagindo com uma base forte, ou seja, um sal, como foi o caso anterior do NaCl. Eu tenho agora o sulfato de sódio. Esse sal, ele é proveniente da reação entre o NaOH, base forte, ácido sulfúrico. Gente, vamos lembrar como saber a força dos ácidos oxigenados? Pois bem, o ácido oxigenado, com relação à sua força, para a gente saber a sua força, o que nós fazemos? A regra geral, o macete, na verdade, é o seguinte: a gente vai subtrair a quantidade de oxigênio pelo número de hidrogênio. Se esse resultado for 3 ou 2, significa dizer que o nosso ácido vai ser forte. Se o resultado for igual a 1, ele vai ser moderado, com exceção do H2CO3, que é o ácido carbônico, que é considerado fraco. E se essa subtração do número de oxigênio pelo número de hidrogênio for igual a 0, implica dizer que o nosso ácido, portanto, vai ser fraco. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, 4 menos 2 dá 2. E aí? Se o resultado for 3 ou 2, significa dizer que o ácido vai ser forte. Portanto, eu tenho ácido forte e base da família MA, forte. Base forte e ácido forte, e aí? Então, esse sal vai apresentar comportamento neutro. Por quê? Porque tanto o ácido quanto a base foram fortes, ok? Sendo assim, as características do sulfato de sódio em meio aquoso será de sal neutro, ou seja, vai apresentar comportamento neutro. Então, primeira situação, se um sal é proveniente de um ácido forte e uma base forte, ele vai apresentar, ao sofrer o que a gente chama de hidrólise, comportamento neutro, pH neutro, certo? Vamos então para o segundo caso. E agora? Se eu tenho um sal proveniente de uma base fraca e um ácido forte, é o que eu falei para vocês, o sal vai trazer consigo as características da espécie mais forte que lhe deram origem, ou que lhe deu origem. Então, nesse caso aqui, olha só, vamos levar a força das bases. Se a base não é da família 1A e não é da família 2A, as demais bases são fracas, tá? Então eu tenho aqui uma base de um metal de transição, portanto essa base ela é fraca. Base fraca com ácido, e aí? 4 menos 2, 2, ácido forte. Ácido forte reagindo com uma base fraca, e aí? Nós vamos ter a formação de um sal que vai apresentar comportamento ácido. Por quê? Porque ele é proveniente de um ácido forte. Em outras palavras, a espécie mais forte que lhe deu origem é, portanto, um ácido. Então, eu tenho um sal que vai apresentar características ácidas em meio aquoso. Tá ok? Então, tá aí, ó. Então, ao sofrer hidrólise, na verdade, nós vamos ter aqui o resto de hidrogênio ionizável e hidrogênio ácido, que vai identificar, então, que o nosso sistema apresenta caráter ácido. Mas apenas pela reação, ou mais ainda, apenas em você deduzir quais são o ácido e a base que dão origem àquele sal, já é suficiente para você matar qualquer questão e afirmar com segurança.
se esse sal vai apresentar comportamento ácido, comportamento básico ou comportamento neutro. Tranquilo? Então, qual foi a primeira regra vista anteriormente? Que se o sal é formado por um ácido forte e uma base forte, ele vai apresentar comportamento neutro ao sofrer hidrólise, ou seja, na presença de água. Segundo caso, se o sal é formado de um ácido forte e uma base fraca, ele vai apresentar comportamento ácido. É sempre da espécie mais forte que lhe deu origem, ok? Então, vamos ao terceiro caso. E agora? No terceiro caso, se o sal ele é formado de uma base forte e um ácido fraco, e aí vai ter comportamento básico. Por quê? Porque a espécie mais forte que lhe deu origem é, portanto, uma base. Então, tá aqui, ó, comportamento básico, tá? Lembre-se que toda base da família mar, ela é forte, ok? Ácido cianídrico é um ácido, na verdade, um gás. O cara que descobriu esse gás acidentalmente morreu, vítima dele próprio, já que é um material extremamente volátil e, sem querer acidentalmente, deixou cair um vidro contendo essa substância em seu laboratório. Então, pelo fato de ela ser muito volátil, logo se dissipou para o ambiente e ele morreu por conta da inalação desse material. Esse ácido cianídrico também foi usado por Hitler para exterminar os judeus nas câmaras gasosas. Esse ácido cianídrico também ele está presente na folha da mandioca. Por isso que você que tem a sua criação, tá, e que também tem a sua plantação de mandioca, deve sempre afastar os animais da plantação para evitar que eles se alimentem diretamente da folha da mandioca, por conta do ácido cianídrico que está presente. Porque, professor, mas às vezes a gente coloca a folha da mandioca para alimentar o animal. Pode, contanto que ela não seja dada imediatamente, ou seja, ela seja dada logo depois de um certo período, para que o gás ou o ácido cianídrico, como ele é volátil, ele se dissipe para o ambiente e, portanto, não atrapalhe, não contamine aquele alimento. Tranquilo? Então, mas ele é considerado um ácido fraco. Então, eu tenho uma base forte e ácido fraco. Portanto, o meu sal, cianeto de sódio, vai apresentar características o quê? Básicas. Por quê? Porque a espécie mais forte que lhe deu origem é uma base. Ok? Então esse é, portanto, o terceiro caso. Aí, e o quarto e último caso é, então, se eu tenho um ácido fraco e uma base fraca. Aí nesse caso eu vou analisar o seguinte: dos dois eu vou precisar verificar qual vai ser um pouco mais forte do que o outro. E isso vai ser medido através dos valores das constantes de acidez ou de basicidade. Ou também pode ser medido através do alfa, que é o grau de ionização. Se esse alfa for maior, então o meu material vai ser maior, tá bom? O meu ácido ou a minha base. Então, se eu tenho um ácido fraco e uma base fraca, eu vou precisar dos valores das constantes. Então, aqui eu tenho base fraca, hidróxido de amônio, ácido fraco, ácido cianídrico. Cianeto de amônio é o sal. E aí? Bom, então, para isso, eu vou precisar dos valores das constantes. Qual o valor da constante do ácido cianídrico? 4,9 vezes 10 a menos 10. Qual o valor da constante do hidróxido de amônio? É 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, apesar de os dois valores serem baixos, nós temos que o hidróxido de amônio é um valor ainda maior do que o ácido cianídrico. Consequentemente, se eu tenho aqui essa reação do ácido cianídrico com o hidróxido de amônio, o meu sal, portanto, ele vai apresentar características da espécie mais forte, que seria a base. Portanto, aqui eu vou ter comportamento básico. Tá certo? Tranquilo, gente? Bom, então, é basicamente isso. Vamos fazer um feedback? Olha só. A hidrólise salina, ela tem como finalidade prever o comportamento de um sal na presença de água. Então, esse sal pode ter comportamento neutro, pode ter comportamento ácido e pode ter comportamento básico. E aí eu dividi em 4 critérios. Primeiro critério: se o meu sal ele é formado de um ácido forte e uma base forte, o pH dele, o pH do sal, vai ser neutro na presença de água.
Segundo critério, se o meu sal é formado de um ácido forte e uma base fraca, ele vai ter comportamento ácido e meio aquoso. Terceiro critério, se o meu sal é formado de uma base forte e um ácido fraco, ele vai ter comportamento básico. E quarto e último critério, se o meu sal é formado de um ácido fraco e uma base fraca, nós vamos precisar recorrer aos valores das constantes ou do grau de ionização para perceber qual dos dois vai ser um pouco mais forte do que o outro. Tá bom? Então, tá aí. Vamos então para as nossas questões? Primeira questão diz o seguinte, olha só. Foi uma questão do Enem. Fertilizantes químicos mistos, denominados NPK, tá? Vem de nitrogênio, fósforo e potássio, são utilizados para aumentar a produtividade agrícola, por fornecerem os nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio, necessários para o desenvolvimento das plantas. A quantidade de cada nutriente varia de acordo com a finalidade do adubo. Um determinado adubo NPK possui em sua composição as seguintes substâncias: nitrato de amônio, ureia, nitrato de potássio, fosfato de sódio e cloreto de potássio. A adição do adubo descrito provocou diminuição no pH de um solo. Veja só, considerando o caráter ácido básico das substâncias constituintes desse adubo, a diminuição do pH do solo deve ser atribuída à presença no adubo de uma quantidade significativa de qual dessas 5 substâncias? Seria a ureia, fosfato de sódio, nitrato de amônio, nitrato de potássio ou cloreto de potássio? Então, como é que eu posso fazer? É só recorrer ao conceito. Aqui, com exceção da ureia, que é um composto orgânico, nós temos então essas demais estruturas aqui que são sais. Fosfato de sódio, nitrato de amônio, nitrato de potássio e cloreto de potássio. Pois bem, então desses sais aqui, vamos verificar qual deles vai apresentar o comportamento que ele quer, que é o comportamento ácido. Fosfato de sódio, e aí? Vem do hidróxido de sódio, que é base forte, e ácido fosfórico, que é ácido moderado. Então, significa dizer que a minha letra B vai apresentar um comportamento, o quê? Comportamento básico, porque a espécie mais forte está aqui, ó, é o hidróxido de sódio. Letra C, nitrato de amônio. Nitrato de amônio vem de quem? Do nitrato vem do ácido nítrico, que é o HNO3, que é um ácido forte. E o hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Ácido forte, base fraca. Então, qual vai ser o comportamento desse sal? Comportamento ácido. Portanto, é exatamente o que ele quer. Qual o componente do adubo que baixa o pH? Seria o sal de caráter ácido. Letra C é, portanto, a resposta. Tá aqui, ó, letra C. A letra D, nitrato de potássio. Vem do ácido nítrico, que é um ácido forte, hidróxido de potássio, que também é uma base forte. Então, forte com forte, darem um pH predominantemente neutro. Cloreto de potássio, do mesmo jeito, vem do ácido clorídrico e hidróxido de potássio. Ácido forte e base forte, portanto, o pH vai ser neutro. Tranquilo? Primeira questão, alternativa correta, letra C. Vamos à segunda questão? Então, vamos lá. Questão número 2 diz o seguinte. Um aluno preparou 3 soluções aquosas a 25 graus, de acordo com a figura abaixo. Então, eu tenho nitrato de potássio mais água, eu tenho cianeto de sódio mais água, brometo de amônio mais água. Então, já dá para a gente deduzir aqui qual o comportamento desses 3 sais. Vamos lá. Nitrato de potássio. Potássio vem o hidróxido de potássio, que é uma base forte. Nitrato vem do ácido nítrico, que é ácido forte. Base forte, ácido forte. Então, qual o pH do primeiro sistema? Neutro, pH praticamente 7. Segundo, cianeto de sódio vem do hidróxido de sódio, que é base forte, e ácido cianídrico, que é fraco. Então, o meu segundo sistema, como ele vem de uma base forte, ele vai apresentar comportamento básico, pH maior que 7. Terceiro sistema,
Hidróxido de amônio, base fraca. Ácido bromídrico, ácido forte. Então, e aí o que eu tenho? O pH do terceiro sistema vai ser ácido. Portanto, primeiro, pH 7. Segundo, pH maior que 7, porque é básico. Terceiro, pH menor que 7, porque é ácido. Agora, vamos analisar então essas 4 proposições. Ele diz, de acordo com a figura abaixo, conhecedor dos conceitos de hidrólise salina, o aluno fez as seguintes afirmações. Número 1. A solução de nitrato de potássio apresenta caráter neutro, e aí, verdadeiro. Por quê? Porque ele vem de uma base forte e um ácido forte. Então, o pH predominante vai ser neutro. Correto? Número 2. O cianeto de sódio, que é o NaCN, sofre ionização em água, produzindo uma solução básica. E aí, quando o cianeto de sódio entra na presença de água, o que vai acontecer com ele? Ele vai... cianeto de sódio é uma substância de caráter iônico. Substâncias iônicas, elas sofrem o que a gente chama de dissociação. Ok? Dissociação iônica. O cianeto de sódio sofre ionização em água, ele sofre dissociação. Apesar de serem termos parecidos, mas tem uma diferença. Se ioniza substâncias de caráter covalente. Dissociam-se substâncias de caráter iônico. Ok? Então tá aí, falso. Terceiro, ao verificar o pH do brometo de amônio, conclui-se que o Kb seria maior do que o Ka. E aí, gente, brometo de amônio, o que eu posso analisar sobre o brometo de amônio? Vamos lá. O meu brometo de amônio, ele é constituído de quê? Ele é constituído do ácido bromídrico e ele é constituído do hidróxido de amônio. Aí ele está dizendo aqui que o Kb é maior do que o Ka. Então, Kb é maior do que Ka? Não. O ácido é mais forte do que a base, então seria o contrário. Kb menor que Ka. Falso. Número 4. Amônio, água, hidróxido de amônio, H+, representam a hidrólise do cátion amônio. E aí, amônio mais água, produzindo hidróxido de amônio, liberando o H+, representa então a hidrólise do amônio? Correto, corretíssimo. Então, nesse caso aqui, será o cátion que vai sofrer o processo de hidrólise. Sendo assim, a alternativa correta está aqui, ó, letra C, 1 e 4. Beleza? Vamos à terceira questão, penúltima, também caiu no Enem. Essa questão diz o seguinte: diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processo de extração. Olha só, o lapachol é uma das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica. Enol. Então você sabe que é o H ligado a carbono de ligação dupla. Então, e aí, gente? Os enóis, eles apresentam um comportamento discretamente ácido. Tá aqui, ó, o pKa, ele seria igual a 6, é um caráter ligeiramente ácido, ok? Que permite que esse composto seja isolado da serragem dos IPs por extração com solução adequada, seguida de filtração simples. Considerando que pKa é menos log de Ka, em que Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol, ele diz qual solução deve ser usada para a extração de lapachol da serragem do IP com maior eficiência. Bom, se o lapachol é uma solução ligeiramente ácida, para que eu possa fazer a extração completa desse material, das serragens, eu preciso tratá-lo imediatamente usando o quê? Usando um material de comportamento contrário. Se ele tem características ácidas, eu devo usar uma base ou um sal de características básicas. Para quê? Para que ocorra o processo de neutralização. E aí, então, depois de neutralizar,
vai produzir o sal, tá? Esse sal vai então ser separado e aí depois a gente tem como fazer a extração desse material, portanto. Aí ele quer saber qual solução deve ser usada. Portanto, eu vou buscar, dentre as alternativas, qual delas vai apresentar um comportamento, uma substância de caráter básico, para que eu possa fazer, então, o processo de extração. Nesse caso, seria uma extração por reação. Tá bom? Letra A. Solução de carbonato de sódio para formar um sal de Lapachol. Vamos lá. Carbonato de sódio vem de quem? Vem de hidróxido de sódio, que é base forte. Ácido carbônico, que é ácido fraco. Então, carbonato de sódio é um sal de características básicas. Portanto, ele pode ser usado? Pode, porque o Lapachol é um material orgânico de características ácidas. Então, eu reajo com um componente básico. Essa reação, então, vai facilitar o meu processo de extração total quando se der a formação de um sal desse material. Portanto, está aqui, ó, terceira questão de cara, letra A. A letra B diz, solução tampão de ácido acético / acetato de sódio. Não, gente. Solução tampão é uma solução que ela é preparada por um ácido fraco e um sal derivado dele, ou uma base fraca e um sal derivado dela, e que apresenta como finalidade suportar pequenas adições de ácido ou de base, sem que, no entanto, hajam alterações significativas no valor do pH. Então aqui a questão não fala de manutenção de pH por adição de ácido ou base, portanto, não faz parte aqui de um sistema tamponante. Então, por isso não pode ser a letra B. A letra C, solução de cloreto de sódio, a fim de aumentar a força iônica do meio, também não seria isso que iria separar a substância. Solução de sulfato de sódio. Bom, aqui eu tenho na letra C um sal neutro, na letra D eu tenho também um sal neutro, porque vem de uma base forte e vem de um ácido forte também, tá? Então não poderia. Letra E, solução de HCl, não, porque ele já apresenta características ácidas, então eu tenho que encontrar um material que seja básico para fazer a reação e posteriormente a separação. Tranquilo? Então tá aí, questão do Enem, questão número 3, alternativa correta, letra A. Vamos para a nossa última questão? Então, quarta questão diz assim: os antiácidos são medicamentos que atuam para neutralizar o ácido clorídrico liberado pelas células parietais no estômago. Ao ingerirmos comidas e bebidas em excesso, normalmente buscamos tais remédios para aliviar os sintomas. Qual das substâncias a seguir é a melhor para funcionar como medicamento antiácido? Eu achei massa essa questão aqui, que é o seguinte, ó. Se meu organismo, se meu estômago, ele está com excesso de acidez, está com excesso de ácido, então, o que nos vem à mente? Eu tenho de colocar, ou eu tenho que ingerir um material básico para que então haja neutralização, não é assim? Só que eu preciso apelar para o bom senso. Não é qualquer base que eu devo ingerir. Se o indivíduo ingere uma base como essa letra B, que é o hidróxido de sódio, essa base é extremamente exotérmica. Então, ele tentar ingerir isso aqui já é uma morte na certa, porque já entra queimando tudo. A dissolução desse material em água libera calor e ela começa a queimar. Isso vai desde a garganta até o estômago, provocando ferimentos extremamente graves, tá bom? Então, eu não vou ingerir uma base forte. Eu tenho de ingerir uma base fraca ou um sal que apresenta características básicas. Então, muita gente, imagina o seguinte, ó, se eu estou com excesso de ácido, eu vou usar uma base. Cuidado, por isso que eu falo, vamos apelar para o bom senso. Que base eu vou ingerir? Tá? Então, bases fortes não devem ser ingeridas. Lembre-se que aqui a gente está lidando com medicamentos. Você nunca ouviu dizer, você nunca ouviu falar que hidróxido de sódio é usado como medicamento. É usado para desentupir pias e ralos, para fabricação de sabão. Então, aí, letra A não pode porque é um sal neutro. Letra C, carbonato de cálcio. Isso aqui vem de quê?
feito de uma base moderada ou semi-forte e de um ácido fraco. Então esse sal vai apresentar características básicas. Então ele aqui serve. O carbonato de cálcio serve, portanto, para essa finalidade. Então tá aí, ó. Questão 4, alternativa correta, letra C. Letra D, o ácido sulfúrico. Gente, ácido sulfúrico é um ácido extremamente forte. Então, se o indivíduo tentar ingerir, ele já entra queimando, desidratando a matéria orgânica, também morto na certa. Cloreto de cálcio, nesse caso aqui, não poderia ser porque seria um sal discretamente ácido, já que o ácido clorídrico é extremamente forte. Ok? Então, tá aí, quarta questão e última, a alternativa correta, a letra C. Espero que vocês tenham entendido e aí então até a nossa próxima aula. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.